Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Eu estou ótima, principalmente sexto ano querido, porque estou aqui com vocês para a gente falar sobre instrumentos de sopro numa orquestra sinfônica. Eu sou a professora Dini, professora de arte de vocês, né? E estou aqui com a Helena. Oi, amore! Ela tá aqui, gente, fazendo, né, a nossa aula na linguagem, no idioma dos sinais, tá? É um idioma, sim, que a gente estuda exatamente para se comunicar com aqueles que, através de gestos, né, a linguagem gestual, usa a linguagem gestual para se comunicar, né? Então, é um idioma, ok? Bom, e hoje, no chat, juntinho com a gente, adivinha quem? Professora Ali! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Muito obrigada pela essa oportunidade, Dini. Muito obrigada. Essa parceria é maravilhosa. Muito obrigada. Ai, melhor ainda, por quê? Porque eu quero todo mundo aí no chat falando sobre música, qual instrumento que você mais gosta, se você já conhecia esses instrumentos de sopro. Vamos começar? Bom, mas antes, só para a gente se ligar, na aula anterior que a gente falou sobre essa questão do sonora, só para a gente lembrar. De novo, professora, de novo, não podemos esquecer o que é som. Vamos lá? É o básico. Faz aí essa leitura de imagem. É constituído de ondas que se propagam num espaço, se propagam na matéria. E os nossos ouvidos são conversores de sinais mecânicos, ou seja, eles convertem essas ondas mecânicas em sinais elétricos, enviam esses sinais para os nossos cérebros e nós percebemos isso como som. E o som é então a matéria-prima da música, afinal é com o som que nós fazemos a música. Você pode até dizer que a matéria-prima da música são as notas musicais, o dó, o ré, mi, fá, sol, lá, si, mas não, são os sons, afinal as notas musicais são apenas uma representação teórica desse fenômeno natural que acontece na natureza, que são os sons ou as ondas que se propagam então pelo ar ou por qualquer espaço físico. Então, o som chega até o ouvido, né? Olha aí nesse slide que eu coloquei assim animadinho para vocês, ele chega até o ouvido a partir das ondas sonoras, não é? Como disse o professor, e ele se propaga por materiais sólidos, líquido, gasoso, como ferro, água, ar, ou seja, ele se propaga de maneira super intensa até que o nosso cérebro comece a processar, não é? Parece um computador, né, gente? Bom, aí a gente vai especificamente para o timbre, que é a característica dos sons, que permite a gente diferenciar uma nota musical emitida por um piano de um violino. Então, logo, o timbre ele é o formato da onda que apresenta um modo de vibração próprio, que resulta na produção de um som característico, ok? E esse som característico de hoje, minha gente, vocês vão adorar, porque é um dos primeiros que se aprende numa aula de música. Então, cada instrumento possui sua característica diferente, emite som diferente, são feitos de materiais diferentes, por isso são tocados de maneira também diferente. Cada instrumento tem sua identidade, seu RG sonoro, ou seja, o timbre. Olha aí.
corda que a gente viu logo aí, que eu coloquei logo nessa leitura de imagem, eles têm um timbre característico que ele é extremamente diferenciado. Quando termina o solo das cordas, que começa os instrumentos de sopro, logo o nosso cérebro identifica. Então, existem denominações sobre os tipos de orquestra também, tá, gente? Essa orquestra que eu mostrei a vocês, esse momento é um solo de cordas, né? Violão, violoncelo, violino e viola, que são os principais, mas tem outros. Então, orquestra sinfônica, quando é uma orquestra sinfônica, em sua origem, ela é sustentada pelo Estado, tá? A filarmônica, o prefixo da palavra filarmônica tem origem no grego, philos, que quer dizer amigo de. Então, isso vem da ideia de que lá antigamente, né, a orquestra filarmônica, elas eram financiadas por grupos de amigos. Mas agora, até a filarmônica, gente, esses amigos, eles são o quê? Empresas, tá? Mas também tem incentivo governamental. No que diz respeito à formação, a Orquestra Sinfônica conta com cerca de 90 músicos profissionais, entre instrumentos de corda, madeira, metais e os de percussão. Esses são os 4 grupos, ou os chamados naipes, de instrumentos dentro das orquestras, seja sinfônica, filarmônica, ok? Olha aí, a gente aqui, só para a gente terminar essa primeira parte, antes de entrar nos instrumentos de sopro, instrumentos de uma orquestra, instrumentos madeira, corda, metais, percussão. Existem 2 tipos de orquestra, que é sinfônica e filarmônica. Resuminho, se quiser tirar um print, legal. Vamos agora para um minuto de história. Os primeiros instrumentos de sopro surgiram há mais de 20.000 anos, quando homens e mulheres utilizavam galhos ocos de árvores, ossos secos, para emitir sinais de alerta ou sons tribais. A evolução da música, no ponto de vista humano, é classificada da seguinte maneira. Primeiro surgiram as canções, em seguida as percussões e pouco depois instrumentos de sopro. Ou seja, é possível ver a importância dessa família, né? Os instrumentos de sopro de uma orquestra sinfônica, quais são esses, hein? 3 flautas, 2 oboés, um corno inglês, 3 clarinetes, 3 fagotes, contrafagote, trompa, trompete, trombone, tuba. Uau, minha gente, é uma infinidade, né? Vamos ver esse. Que lindo. Solo de flauta transversa. Belíssimo, né, gente? Os instrumentos de sopro costumam receber 2 classificações, que são o quê? Metais e madeira, ok? Aí aqui a gente tá vendo a flauta doce, a tuba, o corno inglês. Bora fazer uma leiturinha de imagem, gente. Ó, aqui, ó. Essa é a flauta doce. Esse outro aqui é o trompete, corno inglês, a tuba, o saxofone. Gente, é muita coisa pra gente ver. Mas vai dar tempo. Vamos embora. Olha a sinfônica, um Requiem de James Burns. Só com instrumentos de sopro. Quer dizer, né? Os principais. Vamos lá.
essas tubas. Que lindo, gente. Amei, né? Bom, você sabia? Vamos ver o que? Essa flauta, né? A flauta, ela era, em suas origens, talhada em osso animal. Em uma caverna da Eslovênia, ela foi encontrado um fragmento de uma flauta, feita do fêmur de um urso, cuja idade é estimada entre 43 e 82 mil anos. Vê pra aí, meu povo. Menino. Professora Lee, geralmente, a gente quando começa nessa questão da música, se começa com a flauta. Olha, deixa eu avisar logo, viu? Nosso querido Sabino está aqui. Sabino! Online com a gente aqui. Tá vendo aqui? Sabia. E aí, Sabino, tu já tocou flauta, já iniciasse música? Fala aqui pra gente. Então, eu não sei, mas pelo que eu me recordo, assim, em alguns momentos dos meus filhos na escola, né, flauta foi um instrumento que inclusive foi dado, oferecido para os alunos, lá, dia do estudante, alguma coisa assim. Então, é um instrumento, não vou dizer comum, mas muito inicial, como você falou. Muito inicial, exatamente. E as crianças, olha, gente, aqui na Prefeitura da cidade do Recife, a gente tem aulas de música, a gente tem lugares que oferecem para os nossos alunos. E na sala de aula também, pessoal. E, inclusive, agora, vocês não têm ideia, gente. Vocês podem tocar flauta, sabe onde? Pois é, no tablet de vocês, que vocês ganharam da Prefeitura. Exactly. No tablet de vocês. Por causa do Walkband. Vai lá nesse tablet, dá uma olhada, baixa o Walkband. Gente, é muito bom. Mas o bom mesmo é ter uma boa flauta, né? E iniciar o seu soprinho lá, as notas, aprender com ela. Sempre, sempre ela. Bom, vamos falar um pouquinho dos instrumentos de sopro de metal, né? Joga aí na tela, pessoal. Os instrumentos de sopro, conhecidos como metais, eles são simplesmente os que emitem sons através das vibrações que são mandadas, né, pelo sopro no bocal. Existe o bocal para você soprar. Então, ali o vento vai fazer, o vento do nosso sopro, né, vai fazer a vibração e o som vai sair bem característico, né? Esse é um saxofone, tá? Bom, vamos falar do trompete. Ele foi criado por volta do século XV. Funciona da seguinte maneira. O músico sopra o ar pelos lábios quase fechadinhos, um biquinho assim, mudando a tensão do lábio e o dedilhar das válvulas, essas válvulas da lateral aqui do instrumento que vocês estão vendo, né? Aí põe a boquinha assim no bocal, bem um pouquinho, só fazendo biquinho, né? E você vai mudando a tensão do lábio, você vai moldando o vento, a quantidade de vento que você sopra, né? E o que faz com que as notas se diferenciem uma das outras é exatamente esse modular do lábio, né? É o lábio e a quantidade e a tensão do sopro. E o dedilhar da válvula do instrumento. Lógico. Bom, trombone. Em italiano significa algo como grande trombeta. Assim como nos outros instrumentos de sopro, o som do trombone ele é produzido pelo zumbido dos lábios no bocal. Ou seja, o bocal ele já não fica totalmente colado na boca, tá? O trombone também possui uma peça bastante particular, o slide. Nesse caso, essa peça serve como um mecanismo que altera o tamanho do instrumento, mudando a altura do som emitido, né? Esse é aquele que vai e volta, o trompete. Vocês se lembram que você precisa moldar e bota ele mais longo, mais curto e soprando, né? Com a boca, o sopro ele é mais zumbido. Então vai dando a sonoridade. Professora,
Pois não, professora? Professora, uma pergunta. Opa! Vamos lá, uma pergunta minha, tá? Ok. Esses instrumentos de sopro, o que a gente percebe, o que eu estou entendendo, depende muito da inteligência vocal, né? Mental, como você vai controlar, modular dos lábios, como é que você vai emitir. Isso quer dizer, é um trabalho de meditação, né? Quase. Quase isso, né? Não, mas durante as aulas, né? Durante as aulas, no manuseio, quando a criança ou o adulto que está aprendendo vai exercitar, então ele recebe, né, do professor toda a forma, inclusive a maneira que coloca, né? Dependendo do instrumento, se ele precisa ficar bem colado no lábio, porque tem um que, inclusive, que foi aquele outro primeiro que eu mostrei, a trombeta, tá? O trompete, que você coloca essa parte todinha aqui do lábio, gente, ó, que inclusive faz calinho aqui assim, ó, porque fica preso no bocal, preso mesmo. E exatamente para a pessoa só, entendeu? Fazer aquela, né, na boca e tal. Tem lá as mumunhas que a gente vai aprendendo. E nesse outro aqui, que é a tuba, então, minha gente, a tuba é a família dos metais, né? Ela é vista como o maior e mais imponente instrumento, sendo facilmente identificado, a gente sabe, né? Entre suas principais características estão que ela foi inventada, né, no século XIX, ela é mais novinha. É geralmente constituída de latão, pode ser tocada solo, mas normalmente ela é utilizada em conjunto com outras tubas, em um dos mais recentes instrumentos na orquestra moderna, tá? Ela é um dos mais recentes. E também tem a questão do modular do lábio, colocar, e você faz o som, o sopro, né? Também é que modula. O sopro, para os instrumentos de sopro, o ar, o sopro, a maneira que você sopra é o segredo da sonoridade, juntamente com o dedilhar dessas válvulas, né? Uhum. Então, assim, professora, eu falei assim, questão de meditação, porque realmente você tem que ter uma concentração muito grande. Exato. De controlar a respiração, saber as pausas, né? Exato. Vem lá do diafragma, não é isso? Diafragma é um exercício de guardar todo o ar através, ou seja, controle diafragmático. Nossa. Né? É controlar através do diafragma, né? Não dá para ser aqui em cima, é muito pouco o ar que a gente tem aqui, geralmente é o residual, né? O ar maior que a gente tem, eu aprendi no teatro e hoje eu não consigo fazer nenhuma outra respiração que não seja diafragmática. Por isso eu passo tanto tempo falando, e minha voz não vai embora. Ah, entendi. Porque eu tô sempre, quando eu paro, dou a pausa, eu respiro e encho, não os pulmões, mas aqui, essa região. Sim. Né? E é exatamente essa região que você vai fazer todo, né, o modular da sua voz, do sopro, né, do ar que sai de dentro de você. Então é um trabalho bem sério, os fonoaudiólogos adoram, né? Minha gente, eu fico imaginando. Bom, vamos para o próximo instrumento. Bom, instrumentos de sopro, agora de madeira. São instrumentos musicais de sopro cujo método de ativação não é a vibração dos lábios, mas sim a vibração da palheta ou a passagem do ar por uma aresta. Vamos ver uns aqui, ó. Flautas, aqui eu botei várias, e o flautim. A flauta é mais longa, não é? E o flautim menorzinho. Ah, mas meu Deus, professora, a flauta é instrumento de madeira, porque aquele ali, aquele flautim, ele tá em metal. Metal. Exatamente, mas por dentro ele tem uma parte, e mesmo que não tenha mais, que tenha sido já feito, já havido essa transformação,
não é? Usando o metal, mas a sonoridade ficou a mesma. E a natureza dele é madeira. Ah, então ele é considerado um instrumento de sopro de madeira pelo nascimento, digamos, do instrumento. Isso, e porque ele ainda tem partes de madeira. Ainda, mesmo sendo metal, tem parte de madeira? Tem parte de metal e parte de madeira. Interessante. Bom, vamos ver aqui sobre as flautas, né? O uso da flauta, joga aí na tela, pessoal, numa orquestra, ele somente aconteceu na segunda metade do século XVII. Depois que o flautista, compositor e luthier é o cabo que constrói o instrumento, viu, galera? Fala sério. Mas esse nome assim assusta, mas é fácil. O alemão Theobald Boehm criou a moderna flauta transversal. Hoje é produzida em metal, mas a nova flauta manteve o timbre amadeirado da antiga. Entendeste agora? Exato, minha filha. A tecnologia é tudo, né? Bom, ainda sobre frequentemente tratada como instrumento solista, né? E como instrumento de orquestra, ela é dos sons mais agudos e vai também até os mais graves. Temos os seguintes tipos de flauta. O flautim, que também é chamado de piccolo, a flauta de concerto, que ela toca em dó, a flauta contralto em sol, a flauta baixo, né? E a contrabaixo, né? Que é em dó também. Olha só que lindo. Belíssimo, né? Olha essa sonoridade, gente. Essa é a transversa. Mostrei 3 tipos, né, de instrumentos de sopro. Desses que eu falei para vocês, já mostrei aqui, estou dando esse exemplo para que vocês possam atentar para a sonoridade deles, né, a diferença do timbre de cada um. Aí aqui a gente tem o oboé, corno inglês e clarinete. Vamos ver quem é quem aqui? Eu troquei. Pra você, troquei. O clarinete é esse de baixo. O oboé é o do meio, que foi aquele primeiro solo que a gente ouviu. E o corno inglês. Veja a paletinha do corno inglês, como ele é fininho, meu Deus. Aqui a paletinha que é onde põe o bocal. Nossa. Isso, e você vai soprando por essa paletinha bem fininha. Imagina entrar o ar para fazer o som. E fica belíssimo, você viu, né? Eu mostrei ali aqueles vídeos exatamente para vocês verem. Que trabalho de respiração, viu? Para conseguir colocar o ar dentro dessa agulhinha, né? Praticamente. É uma agulhinha, né? É lindo demais. Olha só, aqui a gente tem os instrumentos. É o concerto para oboé e violino. Dois instrumentos super agudos, vê que lindo. Bom, ainda aqui, ó, a gente tem clarinete, baixo, fagote, contrafagote. Minha gente, é uma infinidade. Joga na tela aí pro pessoal dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui tá direitinho, tá? É o clarinete,
baixo, o fagote e o contrafagote, ok? Bom, aí, mas antes da atividade, pessoal, só falando da importância de trabalhar, né? Antes de tudo, antes de começar a aprender, antes de começar a vivenciar esses instrumentos de sopro, trabalhar o quê? Respiração. É imprescindível trabalhar a respiração. Inspira, expira. O ar que você não pode usar o ar residual, ou seja, o que fica no final. Você tem sempre que ter a pausa entre uma nota musical e outra para encher novamente a caixa torácica e o diafragma de ar e ali soltar, né, através da força do abdômen, do diafragma. Ok, pessoal? Então, vamos agora para a atividade. Olha aí. Pesquise e escreva em seu caderno sobre os instrumentos de sopro de madeira que fazem parte de uma orquestra. Socialize sua pesquisa com seu professor ou sua professora e também com seus colegas. Volta para mim aqui, galera, para dar vai se despedir, porque a aula é curtinha. Espero que vocês tenham gostado. Teve muita coisa legal para a gente ver. Deu para vocês terem uma ideia de como é estudar música. Então, vai atrás. Porque estudar música ajuda em todas as outras disciplinas. Bom, Helena, tchau, tchau. Vamos nos despedir, Li? Vamos lá, professora. Infelizmente, né, é muito interessante. Que trabalho maravilhoso, professora. Que trabalho maravilhoso. Muito obrigada, gente. A gente se vê. Espero que vocês saibam aproveitar esse material que a professora Dini expôs para vocês, viu? É muito rico. Aproveitem. Até a próxima. Pessoal, até a próxima aula. Com todo carinho, vou estar aqui esperando vocês. Um beijo enorme.